Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, hoje é etapa 4. E hoje a gente vai trabalhar aquela equação do primeiro grau um pouco diferente, né? Não, chegou o grande Gabriel. Boa noite, querido, seja bem-vindo. A todos que já se encontram presentes, o meu boa noite para você que está na escola, para você que está acompanhando a gente pelo YouTube. Você lembra do processo resolutivo da equação do primeiro grau? Eu acho que você lembra. O que tem x vai para o primeiro membro, o que não tem x vai para o segundo membro. Eu acho que vocês lembram. A gente tinha um cuidado de, ao trocar qualquer termo algébrico de membro, trocava a operação, tinha cuidado com o jogo de sinal, encontrávamos o x da questão. Só que quando a gente tem a equaçãozinha pronta lá, está na frente da gente, fica fácil, né, da gente resolver. E quando eu não tenho, professor, a equação, quando me apresenta um problema e eu vou me utilizar desta equação para solucioná-lo, será que é mais fácil ou é mais difícil? Aí depende. Alguns alunos já disseram para mim que é mais difícil resolver, porque a equação não vai estar lá pronta. Prof, é a mesma coisa. A gente só tem que entender o básico. Quando a gente não tem a equação pronta, a gente pergunta para você um número qualquer, Você sabe dizer qual que é? Não sei. Então, até então, é um número desconhecido. Como é que eu represento, então, algo que eu não conheço ainda? Algo que eu vou buscar entender, algo que eu vou buscar achar? X, professor, é o que eu quero descobrir. Então, esse x é o meu ponto de partida. Em cima desse x é que a gente pode pensar no seguinte: se eu tenho um número que é x, eu posso dobrar esse número, eu posso triplicar, quadruplicar, professor. Professor, eu posso pensar de forma inversa. Eu posso reduzir a metade. Eu posso reduzir a terça parte. Eu posso reduzir a quarta parte. E eu posso operacionalizar tudo isso. Ficaram curiosos, né? Vem cá comigo, vamos começar. Hoje, ó, equação do primeiro grau, só que, mano, é problemas. Agora, problema não é porque vai ser um problema para você, não. A gente vai chegar numa solução, a gente vai resolver isso aqui. Aqui não tem esse negócio de confusão, não. Professor, o que a gente vai estar trabalhando? A equação do primeiro grau em si, com uma incógnita, com uma variável, você já aprendeu a resolver. Nós tiramos muitas aulas, tanto de teoria, que não é tanta teoria, mas foi muita prática em cima da resolução dessa equação do primeiro grau. Então, quem já vem acompanhando todas essas aulas, percebeu que o básico é entender o que é uma equação do primeiro grau, como toda sentença matemática aberta que exprime uma relação de igualdade. Entendi não, professor, traduz. Como assim? Professor, tem o igual, tem o primeiro membro que está à esquerda, tem o segundo membro que está à direita. A gente vai ter que trocar os termos de lado. Como é que funciona mesmo? Quem tem x fica no primeiro membro, quem não tem x vai para o segundo. E se trocar de lado, troca a operação. Como assim? Se o cara está somando, passa para o outro lado subtraindo. Se ele está subtraindo, passa para o outro lado somando. E se está dividindo? Professor, o oposto de divisão, ou o oposto, já deu spoiler, o oposto de multiplicação é divisão. Tá, professor, só que agora a gente vai trabalhar com problemas, onde eu não tenho aquela equaçãozinha pronta. Tá, professor, então eu vou ter que montar a equação primeiro? Isso. E para facilitar, eu quero que vocês entendam como representar alguns elementos desta equação. O primeiro é o que eu acabei de colocar para vocês. Quando eu pergunto para vocês um número, professor, um número? Sei não, professor. Como é que eu represento um número qualquer? Dei spoiler agorinha para vocês, gente. Um número, professor, é x, né? É, gente, um número é x. Você já vai começar aqui colocando um número, x. Então, foca nesse cara aí, ó. Foca nesse cara aqui. Esse cara aqui é que é o importante. Tudo que eu perguntar, gente, é em cima desse aí. O que vai mudar agora? Eu posso pegar esse x, que é o meu ponto de partida, e eu posso dizer para você, calcula para mim agora o dobro de quem? Ih, professor, de um número. Quem é um número? Quem é um número? Um número, professor. Um número o senhor já colocou para mim aqui, professor. Um número é x. Então, isso aqui é x. Só que ele falou dobro, professor. Como é que eu represento o dobro? Como é que eu represento um dobro?
nesse caso, um número elevado à terceira potência. Nesse caso, 3, Gabriel, a gente não usa o termo terceira potência na leitura. Se você fosse referir, só que aqui a gente não vai trabalhar elevado a 3 e nem elevado a 2. Por quê, professor? Estamos na EJA etapa 4. Então, nós não visualizamos a equação do segundo grau, muito menos do terceiro grau, que no caso seria elevado a 3. Mas quando só a título de informação, quando está elevado a 2, eu leio ao quadrado. Quando está elevado a 3, eu leio ao cubo. Agora, quando passa de 3, aí sim, eu leio a quarta potência, a quinta potência, a sexta potência, só a título de informação. Então, aqui o dobro, professor, tudo que é dobro, eu multiplico por 2. Então, é dobro de quem? De um número? É 2x. De novo, eu posso mudar a minha pergunta. No meio da situação problema, eu posso falar para você o triplo. De quem, professor? De um número. Você já entendeu, professor? Um número é x. Como é que se acha o triplo? Como é que se acha o triplo de alguma coisa? Professor, o triplo, quando eu quero o triplo, eu multiplico por 3. Pronto. Então, eu vou pegar 3 vezes quem? Um número, professor, é 3x. Eu posso perguntar o quádruplo, professor. Professor, o quádruplo, de quem de novo? De um número, ou seja, 4x. Vocês entenderam? Professor, mas em que isso irá me ajudar? Na hora de vocês montarem e resolverem as situações, problemas. Então, quando eu perguntar para você um número, professor, um número é x. O dobro de um número, professor, 2x. O triplo de um número, você está percebendo que tudo tem por base um número, um número, um número. Só que o que mudou é que aqui é o dobro, é o triplo, é o quádruplo de que, professor? De um número. Então, o triplo de um número é 3x, o quádruplo de um número é 4x. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês entenderam como que eu faço para representar o dobro, o triplo, o quádruplo? Tá ok? Nenhuma dúvida? Vou continuar. Da mesma forma que eu posso pedir para você representar esses termos algébricos que vocês acabaram de verificar, eu também posso perguntar para você o seguinte. A metade... Ih, professor, de novo. A metade de um número. Só que agora o senhor quer a metade. Como é que se acha a metade de alguma coisa? Professor, um número, eu sei que é x. O número é x. Só que ele quer, professor, a metade. Como é que eu acho a metade? Professor, a metade o senhor divide por 2, é x sobre 2. Entendeu a representação? Metade. Professor, e se ao invés de eu pedir para você a metade, eu vou lá e pergunto para você, eu quero a terça parte de quê? Vou nem te dizer. De um número? Professor, um número não é x? É. O que é terça parte? Quando o cara fala parte, é porque ele está querendo que você divida. Então, terça parte de um número é x dividido por 3. Professor, eu posso pedir para você a quarta parte. Eu posso pedir para você 2/3 de um número. Ou seja, eu quero que vocês entendam que o ponto de partida, o ponto de análise é sempre em cima de um número, em cima de um número. Como é que é um número, professor? É x. Então, se o cara pede a metade de um número, é x sobre 2. Se o cara pede para mim a terça parte de um número, é x dividido por 3, na forma de fração. A quarta parte de um número é x sobre 4. 2/3. 2/3 é uma fração de um número, 2x sobre 3. Agora que eu entendi como que eu posso fazer essas representações, professor, fica fácil da gente montar as situações problemas. A dificuldade maior que os alunos dizem para mim sentir é na hora de montar. Só que a gente já orientou bem vocês. A gente disse que nos problemas, você vai montando à medida que você vai lendo. Como assim, professor? Você vai lendo, você vai montando. Quer ver?
Deixa eu colocar algumas situações para você entender. Olha a primeira situação, problema que a gente tem aqui para vocês. 3 números consecutivos somam 369. Ele quer saber o maior deles. Espera aí, professor. 3 números diferentes? É. Quem é o ponto de partida? Que a gente já explicou para vocês. Quem que é o ponto de partida? Eu começo pensando como? Professor, vai ter um número. É o quê? X. Só que são quantos números? 3. O primeiro está aqui. O primeiro está aqui. O primeiro é X, professor. Beleza, até aí tudo bem. O que são números consecutivos, gente? No significado da palavra, não vamos usar 3 letras, não. Só uma letra, Gabriel. Só uma letra que a gente vai usar. Ok? Porque senão a gente vai ter que resolver por sistema. Aí, nesse caso, com 3 letras, nós teríamos uma terna, professor. Teria que se fazer por escalonamento ou se utilizar de matrizes. A galerinha aqui da EJA quarta etapa ainda não está vendo isso aí. Prof, então dá para fazer só com uma letra? Dá. Primeiro eu tenho que entender isso, o que são números consecutivos. Professor, número consecutivo é um que vem depois do outro. Tipo, se eu disser para você 2, quem é o consecutivo do 2? 3. Quem é o consecutivo do 3? 4. Quem é o consecutivo do 4? 5. E aí sucessivamente. O que a gente pode perceber? Que um consecutivo, os números que são consecutivos, vão aumentando de 1 em 1 unidade. Ou seja, se eu não falar 3, o próximo 4, 5, vai aumentando de 1 em 1. Então, se eu te digo que você tem um número X, o consecutivo dele é uma unidade maior, é X mais 1. Um outro consecutivo, professor, é X mais 2. Tá aí, professor, 3 números consecutivos escritos em função de X. Professor, mas por que é esses números aí mesmo? Imagina o seguinte, se tu disser que esse X é 3, o outro é 3 mais 1 que dá 4, o outro é 3 mais 2 que dá 5, ó. Não deu números consecutivos? Então aí, meus amores, é a representação de 3 números consecutivos na forma algébrica. O que ele disse que você fizesse com esses 3 números? O que ele mandou você fazer com esses 3 números? O professor ele disse que a soma desses 3 tinha que dar 369. Montei minha equação. Depois de montada a equação, agora é com você. Você lembra lá, durante as aulas, como é que resolve? Professor, o que tiver X, primeiro membro, quem não tiver X, vai para U. Ah, depois de montado, resolve igual como nós fizemos nas aulas anteriores? Isso. E agora, professor? Só fazer? Só fazer. Agora que vocês entenderam, vamos montar aqui, professor. Como é que nós representamos 3 números consecutivos? Eu anotei lá, ó, X, X mais 1, X mais 2. São os meus 3 números consecutivos. O que ele disse que acontece com esses 3 números consecutivos? Ele disse para mim que a soma deles, professor, do X com o X mais 1 com o X mais 2, a soma dos 3 números consecutivos, totaliza 369. Ele quer saber qual é o maior deles. Cara, eu vou primeiro descobrir o X. Como é que eu faço isso? Resolvendo esta equação. Professor, o senhor vai somar o X com o X com o X, o senhor vai somar aquele 1 com 2, reduzir os termos semelhantes. Vai ser 3x mais 3 igual a 369. Equaçãozinha básica. Vou pegar aquele 3, vou jogar para o segundo membro, vou jogar para o lado do 369, já sabe o que vai acontecer, não é? Se eu troco o termo de lado, troca a operação. Se ele é mais 3, ele vai para o outro lado menos 3. Professor, por que você não somou 3 com 3 ali? Pode não? Não. Por quê? Porque o primeiro 3, ele vem coladinho no X. O outro 3, ele não vem acompanhado do X. Então, o número que tem X só faz conta com o número que tem X. Número que não tem X só faz conta com o número que não tem X. Então, eu peguei o 3, joguei para o lado do 369 e foi subtraindo. O professor vai dar 3x igual a 363. Agora tem que dividir. Agora, aquele 3 que está ali na frente do X, ele está multiplicando, não é? Ele passa para o outro lado
dividindo. 363 dividido por 3. Professor, olha só quanto foi que deu x. Gabriel, deu esses valores aqui, ó. Acho que foi na hora que você... 369, eu fiz subtrair errado. Tá certo você, Gabriel. Deixa eu corrigir aqui. 369 menos 3. Ah, entendi o que foi que aconteceu. É porque eu permaneci o 3 ali, ó. Canetinha. 3x é igual a 369 menos 3, tá certo? Aí... Tá certinho você. Foi na hora de eu digitar, Gabriel. 369 menos 3 é 366, professor. Vou corrigir agora. ...360... Eita, mas ficou feio esse meu 6. Só corrigindo, tá bom? 6 aqui. 366. 366. Beleza. Agora sim, agora sim. 366 dividido por 3 vai dar 122. Certinho, Gabriel. Então, o teu x aqui, professor, tu encontrou. É 122. O teu x mais 1, se o x é 122, 122 mais 1 é 123. O outro é x, professor, mais 2, 122 mais 2 é 124. Quem é o maior deles, professor? O maior deles é o 124, que foi a pergunta que ele fez para a gente. Vocês entenderam? Entenderam? Acho que deu certo, né? Chegar em casa, eu vou até corrigir esse slide aqui, bonitinho. Deu certo? Prof, vamos então nós, professor. Só limpar aqui, professor, que ele vai aparecer. Corrigir. Deixar já corrigido aqui. 122, 123, 124, professor. O maior deles é o 124. De boa? Vamos para a próxima. Professor, aqui a mesma história dos números consecutivos. Só que agora são 3 números pares e consecutivos, somam 702. Professor, como é que eu represento 3 números pares e consecutivos? Gente, eles continuam sendo números consecutivos, professor. Então, eu posso representar do mesmo jeito. X, x mais 1, x mais 2. Não tem problema, não. Ele diz que 3 números pares e consecutivos. O x é um número par? Ah, não. Se o x é um número par, que ele falou, vai mudar sim, gente. Desculpa. É aqui, ó. Vai ficar x mais 2, x mais 4. Agora sim. É assim que nós representamos números pares e consecutivos. X, x mais 2, x mais 4. Porque se eu disser que o x é 4, professor, o outro teria que ser 4 mais 2, que daria 6, e 4 mais 4, que daria 8. Seria 4, 6 e 8, no caso, para os números que a gente está pensando. Então, começa com x. X, x mais 2, x mais 4, x mais 6, e aí vai. Deixa eu ver como foi que você copiou. Você botou x mais 2, x mais 4, x mais 6. Até pode, Gabriel. Pode também usar desse jeito aí. Não precisa começar necessariamente com o x, não. Só que aí dá mais conta. No nosso caso aqui, eu vou representar esses 3 números pares e consecutivos. Está aí, x, x mais 2, x mais 4, igual a outra. Ele diz que se você somar eles aqui, os 3 aqui, professor, o primeiro, o outro
o outro aqui, professor, os 3, dá 702. Equação, né, professor? Do mesmo jeitinho. Vai ficar 3x mais 6 é 702. Passa o 6 para o lado do 702, ele vai passar subtraindo, não é isso? Vai ficar 3x é 702 menos 6. Professor, 702 menos 6 dá exatamente 696. Essa aqui ficou certinha. O 3 lá na frente do x está multiplicando. Ele passa para o outro lado dividindo, professor. 696 dividido por 3 vai dar 232. Encontrei o primeiro número. Esse cara aqui é 232. Esse aqui é 234. Esse aqui é 236. Ele queria nessa daqui que nós determinássemos o menor, professor. Quem é o menor deles? Professor, o menor deles é o 232. O seu, deixa eu ver aqui, Gabriel. Mais 12. Deixa eu ver aqui. Você botou, você fez daquele jeitinho x mais 2, x mais 4, x mais 6, mas é para dar o mesmo resultado. É para dar o mesmo resultado. No caso, o seu vai ficar... Mas se você fez 2, 4, 6, 3x mais 12, 702. Aí o seu deu 2. Aí na hora de fazer a conta ia ficar... Aí na hora de substituir, Gabriel, o resultado do x, o resultado do seu x, ele ia dar diferente do meu, os resultados do x. Mas aí depois você teria que substituir. Não, mas está certo do jeito que você fez, Gabriel. Não vai. A única coisa que ia mudar era o teu primeiro número. Quer ver como dá o mesmo resultado? Você fez assim, ó. Você disse que o primeiro número era x mais 2. O outro era x mais 4. O outro é x mais 6. Tá certo assim? Primeiro número, segundo número e terceiro número, porque às vezes a pessoa achou que fez errado. Você fez certo. Foi só no finalzinho que você se atrapalhou. Aqui, professor, dá 702, ó. Não vai mudar o resultado, não. Vai dar a resposta 232, 234, 236. Vai dar a mesma resposta. Aqui vai dar 3x mais 12 é igual a 702. O que vai mudar só um detalhe, Gabriel, que eu acho que você não percebeu. Se o seu passar o 12 para lá, vai ficar 3x é igual a 702 menos 12, vai ficar 690? Não é isso? X é igual a 690 dividido por 3. X é igual a 690 dividido por 3, dá 230. Beleza, Gabriel, você acertou. 230. Hoje, professor, mas o seu primeiro número não é 230? Não, o seu deu 232. Mas como foi que você, Gabriel, representou o primeiro número, cara? Você. Você disse que o seu primeiro número, Gabriel, era x mais 2, Gabriel. Você disse que o seu segundo número era x mais 4. Você tinha acertado sim. O problema é porque você pegou o teu 230 e substituiu no meu, que era x, x mais 2, x mais 4. Sendo que você tinha que substituir no seu aqui, ó. O seu x aqui é 230. Com 2, 232. O seu x é 230. Com o 4, 234. O seu x, professor, é 230. Com o 6, 236, que dá o mesmo resultado. Então, não precisava... Não, Gabriel, não a resposta. Não, a resposta sua não vai ser 230, 232, 234, não. A sua resposta final vai ser igual à minha. A única coisa que mudou do seu para o meu é o valor do x. O meu valor de x é 232. Por quê? Porque eu vou substituir o x aqui, aqui e aqui. Só que você fez diferente. Você disse que o primeiro número seu era x mais 2, o segundo número era x mais 4, o terceiro número era x mais 6. Então, o teu 230, tu vai substituir aqui, aqui e aqui, que vai dar o mesmo resultado final, 232, 234
e 236. Percebeu? Esclarecido? Vamos nós. Prof, como é que eu represento 3 números ímpares? Por incrível que pareça, a representação de 3 números ímpares ou pares consecutivos, tanto faz, gente, representa-se de forma igual. Oxe, professor, 3 números ímpares e consecutivos se representam da mesma forma dos 3 números pares e consecutivos? Isso, do mesmo jeitinho. Por quê, professor? Porque se você pegar o primeiro x lá e considerar ele um número ímpar, x mais... Não, aí desse jeito não fica errado, Gabriel, porque você imagina o seguinte. Se você disser que aquele x é o número 3, por exemplo, 3 mais 1 dá 4, o número seria par. O número seria par. Então não seria, tá errado, desse jeito tá errado. Tem que ser x mais 2, x mais 4. Por quê, ó? Se você disser que esse cara aqui não é ímpar, é 3. O próximo não tem que ser ímpar, então é 3 mais 2 que dá 5. É 3 mais 4 que dá 7. Já se você colocasse x mais 1, x mais 3, olha como dava errado. Se esse cara for 3, porque é ímpar, esse aqui seria 3 mais 1, que daria... Ih, professor, realmente ia dar par. Entendeu? Então, a representação de 3 números consecutivos, só consecutivo, é x mais 1, x mais 2. Se forem pares ou ímpares consecutivos, é x mais 2, x mais 4. Professor, a soma deles dá 831. Você vai resolver igual. Vai dar 3x mais 6, isso. 3x mais 6 é 831. Vou pegar aquele 6 que você está vendo lá, a equação do primeiro grau com uma variável, tem que jogar o 6 para o segundo membro, não é? E o 6 é mais ali. Se eu jogar para o lado do 831, vai menos, professor. Vai ficar 3x, aí você vai resolvendo. Igual como nós treinamos nas aulas anteriores. 3x igual 831 menos 6. Quanto que dá? Faz a conta. 831 menos 6 dá 825. E agora, professor? Tem que tirar aquele 3 ali da frente do x, não é? Aquele 3, ele passa para o outro lado dividindo. Vai ficar x é 825 dividido por 3. Aí você pega a folha de rascunho lá, vai fazer a tua divisão, lógico. Aí é contigo. 825 dividido por 3 dá 275. Achei o primeiro número ímpar. Então, o primeiro número ímpar é 275. O outro é 275 mais 2, que dá 277. O outro é 275 mais 4, que dá 279. Ele queria o maior. O maior deles, professor, é o 279. Entendeu? Eu fiz questão de começar com esse tipo de questão, porque os alunos sempre se atrapalham quando o cara fala em uma expressão para representar números consecutivos. Então, já fica aí as observações quanto a essa representação. Se ele pedir para você, represente números consecutivos, x mais 1, x mais 2, x mais 3. Se além de serem consecutivos, forem pares ou ímpares, é x mais 2, x mais 4, x mais 6, x mais 8, x mais 10, é você que escolhe. Eu prefiro começar do x porque dá menos conta. Deu certo? Todo mundo? Pessoal que está em casa, pessoal que está na escola, vou continuar. Prof. E agora? Agora a gente vai utilizar aquele raciocínio do primeiro slide. Como assim, professor? Um número, como é que eu represento? X. O dobro, 2x. O triplo, 3x. O quádruplo, 4x. Professor, a metade, x sobre 2. A terça parte, x sobre 3. A quarta parte, x sobre 4. Beleza, vamos ler a questão? A soma de um número, e professor, com a sua terça parte é igual a metade desse número acrescida de 30. Qual é esse número? Zulivre, professor. Sei nem para onde é que vai. Gente, você vai montar a tua equação
do jeito que você lê. Eu vou fazer a leitura com você devagarzinho por partes. Ele começa dizendo para mim aqui, ó, a soma de um número. Primeiro slide de hoje, gente. Primeiro slide de hoje. Como é que eu represento um número? Professor, tá aqui, ó. Um número X. Montei. Ele disse que você pegasse esse X e somasse com quem? É para somar, professor, com a sua terça parte. Como é que eu represento a terça parte? X sobre 3. Ele disse que a soma de um número com a sua terça parte, está escrito, ele disse que é igual a metade desse número acrescida de 30. A metade do número é x sobre 2 mais o 30, que ele falou acrescido de 30. Montei a minha equação. Justamente. Vocês já perceberam que aqui, a nossa equação que nós montamos aqui, ela apresentou denominadores, professor. Então, a resolução desta aqui é uma equação fracionária. Nós temos que tirar o MMC. E é, professor? E é. O MMC, professor, como é que faz isso mesmo? Me lembra aí, eu olho só para os denominadores, professor. Eu olho só para os denominadores. E os números que eu não ver denominador é porque vale 1. Lembra lá, das primeiras aulas. Hoje a gente está vendo problemas do primeiro grau. Mas o processo resolutivo é o mesmo que nós desenvolvemos em todas as aulas anteriores. Hoje o nosso trabalho aqui é primeiramente montar e depois desenvolver, que é o que já foi treinado com vocês. Prof, eu tenho que olhar para os meus denominadores. É 1, é 3, é 2 e é 1. A gente vai tirar o MMC olhando para esses denominadores. Só que na hora de tirar o MMC, 1 não precisa entrar na tua conta. Então, nós vamos tirar o MMC, professor, de 1, desculpa, de 3 e de 2. Eu vou olhar apenas para esses dois aqui, gente. Para o 3 e para o 2. Quanto que dá o MMC mesmo? Professor, o MMC de 3 e 2. Como é que a gente faz, professor? Pega o 3, pega o 2. Vocês já treinaram isso. Eu estou fazendo mais um aqui só para lembrar, beleza? Se o MMC é a multiplicação do 3 com 2, olha, Gabriel, na realidade, é sim, mas eu vou te explicar, mas não é sempre que é só multiplicar um número pelo outro para obter o MMC. O MMC, ele pode ser obtido pela multiplicação apenas se os números forem primos entre si. Como assim primos entre si? Quando é que dois números são primos entre si? Quando o maior divisor comum entre eles é 1. Como assim, professor? O maior número que é divisor tanto do 3 quanto do 2 é 1. 1. O 3 dá para dividir por 1. O 2 também dá para dividir por 1. Entendeu? Então, eles são primos entre si. Então, quando dois números são primos entre si, tá bom? Eu posso dizer que o MMC é só multiplicar esses números. Mas, se eu não lembrar disso, o processo tradicional começa dividindo por 2. 3, não dá para dividir por 2, repete o 3. 2 dividido por 2 dá 1. Agora só dá por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 não dá para dividir por 3, repete. Multiplica esse e esse. 2 vezes 3 dá 6, que é o nosso MMC. Vocês entenderam? Cheguei no MMC, professor. Cheguei no MMC. E agora? O que eu faço? Repete comigo. Divide com o de baixo, multiplica com o de cima. Então, aquele 6 que você está visualizando ali embaixo, ele vai dividir com cada um dos denominadores que vocês estão observando. Então, nós vamos pegar 6... Pronto, consegui. Apertei aqui no errado. Eu vou pegar 6 dividido por 1. 6 dividido por 1 dá 6, vezes o cara de cima. Divide com o de baixo, multiplica com o de cima. 6 dividido por 1 dá 6 vezes x, vai dar 6x. Entendeu? Mais 6 dividido por 3
dá 2. Vezes esse x vai dar 2x. Você divide com o de baixo, multiplica com o de cima. Você vai fazer isso com todos. Divide com o de baixo, multiplica com o de cima. Tá, professor, agora nós vamos para o segundo membro, né? 6 dividido por esse 2 dá 3. Vezes o cara de cima, 3 vezes x vai dar 3x. Mais 6 dividido por 1 dá 6, vezes 30 dá 180. Divide com o de baixo, multiplica com o de cima. Divide com o de baixo, multiplica com o de cima. Você fez com todo mundo? Fiz. Então, você já pode cancelar o MMC. E o que te sobra é esta equação de cima. O que te sobra é esta equação de cima. Então, tu vai escrever 6x mais 2x é igual a 3x mais 180. 6x mais 2x é igual a 3x mais 180. Agora, resolver com você. Aqui o trabalhozinho do MMC foi para a gente conseguir eliminar aqueles denominadores. Agora ali, 6x mais 2x, tá ok. Agora, aquele 3x, você tem que passar ele para o primeiro membro, professor. Ele passa para o primeiro membro subtraindo. Vai ficar, professor, 6x mais 2x menos 3x é igual a 180. 6 mais 2, 8. 8 menos 3, 5x igual a 180. X é igual a 180 dividido por 5. X é igual a 36. A pergunta era, qual era esse número? 36, professor. A soma de um número com a sua terça parte é igual a metade desse número acrescido de 30. Causa até uma certa confusão. Mas a montagem de equações como essa, professor, se dá simplesmente à medida que você lê, você já vai montando, você já vai escrevendo. Vamos para a próxima, professor. E agora? A gente vai começar aqui o aprofundamento das situações problemas, onde a gente vai ter que se utilizar um pouquinho da lógica. Um pouquinho da lógica. Observe o diálogo a seguir e determine a idade de Fábio e de seu avô Jorge. A pergunta lá, vô, qual é a sua idade? Olha o vô, eu acho que é professor de matemática, esse vô aí, só pode. Juntos, nós temos 66 anos e eu sou 42 anos mais velho que você. Mas olha, por que esse vô não disse logo a idade dele? Só para chafurdar a cabeça do Fábio ali? Como que pode um negócio desse, professor? Cara, como é que eu vou pensar? Pelas informações que o seu Jorge deu ali para o Fábio, a gente consegue. Ele disse assim, olha, os dois juntos, se juntar a idade do Fábio, a idade do avô Jorge, ele disse que dá 66. E ele disse que o avô é 42 anos mais velho do que o Fábio. Então, eu vou ter que começar usando X, gente. Eu uso X sempre para representar o menor dos valores. Quem que vocês acham que tem menor idade aí? É o Fábio ou é o seu Jorge? Hein, Gabriel? O Fábio ou o Jorge? Quem tem menor idade? Professor, é o Fábio. É o neto, né? É o neto. Tem menor idade. Então, eu vou dizer que a idade do Fábio, professor, a idade do Fábio é X, professor. Eu vou dizer que a idade do Fábio é X. Tudo bem? Que eu quero descobrir. Aí você percebeu lá na leitura, o avô deu duas informações. Diz que os dois juntos totaliza 66 anos, mas essa parte aqui, ó, que me chamou a atenção. Sou 42 anos mais velho do que o Fábio. Se você está dizendo, se você está considerando na realidade que a idade do Fábio é X, e o avô disse que é 42 anos a mais do que o Fábio, eu posso dizer que a idade do avô, seu Jorge, é X mais 42. Deixa eu trocar a cor dessa caneta aqui. A idade do Fábio é X. A idade do seu avô é X mais 42.
Vocês entenderam? A idade do Fábio é X e a idade do avô é X mais 42. Professor, por que é X mais 42? Cara, ele disse para mim que o avô é 42 anos mais velho. Então, ele tem o Fábio mais 42. Ah, agora eu vou usar aquela outra informação. Ele disse que os dois juntos, professor, tem quantos anos? 66. Então, se a idade do Fábio aqui, eu estou representando por X, a idade do avô por X mais 42, vou já ver aqui, Gabriel, eu posso dizer que X, que é a idade do Fábio, juntando, professor, aqui a idade do Fábio, juntando com a idade do avô, que é X mais 42, se não estiver entendendo, coloca para mim no chat, por favor. É igual a 66. Você vai resolver. Quando você resolver, você vai encontrar o valor do X. Professor, igual aquela resolução normal, que tiver X no primeiro membro, que não tiver X no segundo. Vou pegar aquele 42, vou passar para o segundo membro, né, professor? X mais X, 2X. 42 vai passar subtraindo, vai ficar 2X é 66 menos 42. 2X é igual a 24. Professor, X é igual a 24 dividido por 2. X é igual a 12. Achei o X. Quem que era o X na nossa situação problema, hein, gente? Professor, o X é a idade do Fábio. E o X mais 42 é a idade do avô. Então, o Fábio vai ter 12 anos e o avô vai ter 12 mais 42, que é 54 anos. Vocês entenderam? Deu certinho? Foi bem na hora da gente dar a nossa pausa. Vamos dar aquela pausazinha rápida, só para a gente se hidratar? Rapidex, 2 minutinhos. Só para a gente tomar aquela água. A gente volta já já com mais equação do primeiro grau, situações, problemas. Até já.